também fortalecer nas adversidades, não é? A gente é usado por Deus para isso. E juntos nós temos esse encontro marcado com o Senhor nessa manhã, porque Ele está aqui entre nós e quer falar no nosso coração, quer tocar a nossa vida com o seu amor, com a sua graça. E por isso eu queria nesse primeiro momento pedir que você estivesse preparando mesmo o seu coração para esse encontro com o Senhor. Se você puder, abre a sua Bíblia ali em Romanos capítulo 12, versículo 12. Vamos ler o 11 e o 12. Vou fazer mais, vou ler 3. 11, 12 e 13. Romanos 12, versículos 11, 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração e compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Nosso desejo nessa manhã é que essa experiência de culto seja não só um encontro com o Senhor, mas esse encontro que nós temos juntos com Ele. Quando nós vamos adorá-lo, quando nós vamos expressar nosso amor, nossa gratidão, quando nós vamos abrir o nosso coração para pedir, para nos colocarmos as nossas necessidades diante de Deus, mas também esse tempo em que um é instrumento da bênção de Deus para o outro, para fortalecer. E assim como uma família espiritual, saiamos daqui, para que a gente possa sair daqui abastecidos com a graça, com o poder, com o amor do Senhor, que Ele já tem separado a porção para mim e para você nessa manhã. Ele já tem. Então eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, porque nós vamos começar cantando e adorando a Deus. Mas em alguns segundos, feche os seus olhos e coloque aí as suas motivações diante desse Deus nessa manhã. Senhor, eu vim por causa disso. Eu vim para ter um encontro com o Senhor. Abre teu coração. Deixa Deus ministrar na sua vida, já desde esse primeiro momento. Senhor, estamos aqui, agradecidos por esse novo dia. Obrigado porque a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida cada manhã. E nesta manhã, o Senhor já se encontrou conosco, já renovou graça, misericórdia para a gente, para cada um de nós. E obrigado porque o Senhor marcou esse encontro com cada um dos que estamos aqui. Senhor, queremos que esse encontro seja pessoal, transformador, abençoador, mas queremos que o Senhor aceite o nosso louvor como família e nos abençoe e nos use nesse tempo juntos aqui, para sermos instrumentos da bênção do Senhor uns para os outros, porque somos igreja, somos família diante do Senhor. Vem com a tua bênção e aceita a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos celebrar, temos tantas alegrias por causa da vida do Senhor na nossa vida. Queremos celebrar, reconhecer, agradecer e engrandecer o nome do Senhor nessa manhã. Vamos adorá-lo assim. A minha alegria é crer no bom Deus e sempre com Ele andar. Eu vivo pra Cristo, Ele vive em mim e sinto esse amor singular. Só Deus conhece o meu triste passado, vergonha e dor já passei, mas o meu pecado Jesus já limpou quando a Ele eu clamei. Quero a Deus cantar, celebrar ao Senhor, celebrar ao Senhor, celebrar ao Senhor, Ele é bom. Vamos cantar com as nossas palmas aí, né? Celebrar ao Senhor, celebrar ao Senhor, celebrar ao Senhor, Ele é bom. Minha alegria é crer no Senhor, é crer no bom Deus e sempre com Ele andar. Eu vivo pra Cristo, Ele vive em mim
você é grato. Sou grato por sinto o seu grande amor. Sou grato por seu perdão. A minha esperança, Deus vive em meu coração. Adoro o Senhor. Esse é tempo da gente poder dizer o quanto Ele é precioso para mim, quanto Ele é precioso para você, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. Então a gente diz mais uma vez: eu sou grato, Senhor, sou grato. Sou grato pois sinto o seu grande amor. Sou grato por seu perdão. Minha esperança é o Senhor, está no Senhor. Deus vive em meu coração. Celebrai, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, Ele é bom. Mais uma vez, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, Ele é bom. Deus é bom. Aleluia, Deus é bom, Deus nos amou, a palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro, Cristo nos amou. Nós queremos cantar essa canção. Pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz, meu estado viu e me estendeu a mão e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou, Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, não é? Você pode se assentar. Nós temos esse tempo precioso nessa manhã de oração, um dia especial que estamos vivendo, de tomada de decisões.
na nossa Curitiba amada, mas também por esse Brasil afora. Quando, como cidadãos do reino de Deus, vamos exercer nossa cidadania na terra, quando nós também, como cidadãos do reino, oramos por essas decisões, entendendo que Deus tem separado alguém, aqueles que vão ser as autoridades, vão nos governar e vão nos levar por esses próximos anos, e por isso nós queremos orar nessa manhã, queremos colocar estas questões diante de Deus, queremos agradecer por tudo que Ele é e tem feito. Acabamos de cantar sobre isso, o amor que nos alcançou cada dia, nos alcançou lá naquela cruz, mas nos alcança hoje, e nós queremos colocar as nossas vidas diante desse Deus, porque temos pedidos, temos necessidades. Queremos destacar aqui a família do irmão Sanderson, que sua mãe faleceu agora final dessa noite, já início da madrugada, e queremos orar por eles. Estão nesse tempo de despedida, de saudade, de coração apertado, triste, mas que o consolo de Deus esteja sobre eles, e que essa graça e a esperança de Deus que cantamos e cremos possa ser não só com eles, mas com aqueles que também estão acamados e impedidos de estarem conosco aqui nessa manhã. Hoje você pode orar por alguém que está aqui também perto de você. Talvez você saiba o nome. Se você não sabe, pergunta o nome de quem está aí do seu lado, porque nesse tempo de oração, ainda que a gente não conheça tudo que vai no coração, e Deus conhece, isso é tão bom, não é? A gente pode colocar a vida dessa pessoa diante do Senhor, e assim como uma grande família, queremos orar, queremos nos colocar na presença de Deus, junto com todos esses pedidos, tantas vidas e outros pedidos que estão aqui representados nessa caixa de oração, e nós queremos então nos colocar diante desse Senhor nessa manhã. Quero convidar você, se possível, se você pode, se ajoelhar no seu lugar ali, porque nós queremos nos prostrar diante desse Deus, reconhecendo que dele é todo o poder, toda a graça. Ele tem as condições de nos ouvir e de estender sua mão em nossa direção, em nosso favor. Então assim nós vamos orar nessa manhã. Senhor, nós nos colocamos aos teus pés, ajoelhados aqui, simbolicamente nos colocamos na tua presença aos teus pés, prostrados, Senhor, porque cremos, só o Senhor é o único Deus, verdadeiro Senhor, Salvador da nossa vida, nos amou primeiro, nos deu seu Filho, único Filho, Jesus Cristo, para no nosso lugar, Deus, pagar pelo nosso pecado, nos religar ao Senhor, dar-nos a possibilidade de conversarmos contigo e convivermos contigo. Por isso, Senhor, recebe da nossa vida nessa manhã toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque cremos, sentimos assim, decidimos assim, só o Senhor é digno de receber todo o louvor. Pai, nessa manhã, prostrados diante de Ti, reconhecemos que Tu és a autoridade maior, aquele que governa sobre nossas vidas, governa sobre o nosso país e a nossa cidade. E Senhor, Tu tens aqueles já preparados e separados por Ti, para esse novo tempo de governo, e pedimos, Deus, revela Teu querer e Tua vontade neste dia de eleições. Ó Deus, dá para o Teu povo essa sensibilidade de escolhermos homens e mulheres que representam os valores do céu, do Teu reino aqui na terra, e que assim esses representantes sejam tementes ao Senhor e nos dirijam com graça dada por Ti. Pai querido, como família, nos colocamos aqui em favor daqueles que estão precisando nessa manhã. Alguns deles estão entre nós, pedindo socorro, angústias no coração, perguntas sem resposta, mas Tu tens as respostas. Pai, revela-te a nós, revela-te a cada um deles. Senhor, tem tantos de nós, queridos nossos, que não podem estar conosco, e queremos pedir, alcança com os Teus braços acolhedores cada um deles nessa manhã. Aqueles que estão enfermos, acamados, aqueles que, como o irmão Sanderson e sua família, perderam seus queridos. Senhor, carrega no colo, ó Deus, faz um carinho
todo especial do Senhor na vida de cada um deles. E Senhor, com o teu poder, toca as enfermidades, Pai, e cura para a tua glória, levantando os teus filhos e filhas para adorarem ao Senhor, ó Deus, para serem testemunhas do Deus de poder que hoje cura, transforma, toca a nossa vida. Senhor, oramos porque cremos que o Senhor faz todas essas coisas e bendizemos o teu nome nessa manhã. Queremos continuar na tua presença e queremos abrir o nosso coração para dizer: o Senhor é bem-vindo, teu Espírito é bem-vindo, aplica a tua palavra, ensina-nos, marca-nos, Senhor, neste encontro especial desta manhã. Assim nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém. Jesus nos alcançou naquela cruz. Queremos cantar essa expressão da nossa fé. Sim, na cruz sempre me glorio e descanso encontrarei. Aleluia, não é? Que gostoso a gente ter certeza da vida eterna. Tem aqui algumas informações, mas antes, tem alguém que está nos visitando aqui hoje? Eu gostaria de identificá-lo e cumprimentá-lo. Se você estiver nos visitando, por favor, fique em pé um momentinho, só para a gente identificar você. Nossa, tem várias pessoas que estão nos visitando. Vamos dar uma salva de palmas para essas pessoas. Sejam bem-vindos, viu? Que alegria. E eu queria pedir para os irmãos que estão próximos, dá um abraço em nome da igreja aí, para esse povo. Diga assim: ó, você é bem-vindo, que alegria que você está aqui conosco hoje, tá? Que Deus abençoe você. A igreja preparou para você uma lembrança, tá? Quando você sair aqui do templo, ali naquele hall de entrada, tem lá um estande da integração, um estande lá que a gente chama de cantinho do visitante, e você procura lá a lembrança da igreja. Ó, eu sou visitante, eu queria receber o meu presente, para você sair daqui com uma lembrança nossa, marcando a sua presença aqui conosco. Seja bem-vindo aqui entre nós. Primeiro eu queria dar um esclarecimento aos irmãos. O meu nome foi citado nesse último debate que a gente teve lá, e eu quero dizer que durante esse período a igreja foi visitada por vários candidatos. Pelo menos 3 candidatos estiveram aqui na igreja. 2 deles vieram falar pessoalmente comigo, o outro passou apenas por aqui. Isso não representa apoio a A ou B, simplesmente que vieram aqui, conversaram de fato e assim por diante. Eu normalmente, ainda que tenha o meu candidato pessoal, normalmente eu não faço uma apologia pública de A ou de B, só para os irmãos saberem. Nós vamos ter aqui na igreja no dia 22/10, às 10 horas, o dia D da integração. Então, se você quer nos ajudar a receber pessoas, a trabalhar na introdução, a trabalhar nessas áreas de acolhimento da igreja, você precisa estar aqui com a gente no dia 22, que é sábado, às 10 horas da manhã, para uma reunião, para a gente acolher você nesse ministério, tá? Então lembra disso, põe na sua agenda, e nós gostaríamos de ter você aqui. No dia 14, nos dias 14 a 16 de outubro, nós vamos ter o retiro de jovens casais.
e o pastor Ricardo Lebedenko vai ser o nosso ministrante. E logo depois, no dia 4 a 6 de novembro, nós vamos ter o retiro geral de casais da igreja, lá no Costão do Santinho, e o preletor vai ser o Sandro Gonzalez, que vai estar falando para a gente lá. Você pode fazer as inscrições dos 2 eventos, ou em um só, ali nos estandes fora do nosso templo, ali no saguão de entrada. Deus é bom. Então, eu queria comunicar aos irmãos que nós estamos sendo abordados, e já tratamos algumas coisas, com um grupo de investidores chamado Grupo Pátria, tá? E uma companhia que administra garagens, chamado Paribem. Então esse grupo tem o interesse de usar o nosso espaço aqui de estacionamento para construir um estacionamento subterrâneo com 800 vagas, não é? E isso naturalmente em troca de uma exploração desse estacionamento por um período de anos que a gente está conversando ainda. A obra está estimada em 30 milhões de reais, tá? Tem que escavar, se não me engano, 4 ou 5 andares, eu não sei exatamente detalhes. Isso está sendo conversado, não há qualquer decisão, mesmo porque para se tomar uma decisão desse nível, precisa que a Assembleia Geral Extraordinária, que são vocês aqui num culto, não é? Possa deliberar a matéria. Mas é importante que você saiba que isso está acontecendo e esteja orando, não é? Eu acho que vai ser uma bênção na vida da igreja a gente poder vir e ter lugar de estacionar aqui na igreja para todo mundo. Não precisa sair, tomar chuva, deixar aqui e guardar o carro, né? Então, vamos orar. Se for de Deus, as coisas vão caminhar. Se não for, Deus também tem as suas maneiras de nos revelar, nos orientar, e nós tomaremos a decisão no momento oportuno. Eles ainda não oficializaram o pedido, estão fazendo um estudo de viabilidade, né? Esse estudo está sendo trabalhado, está bem adiantado, mas eu queria que vocês estivessem orando para que Deus mostrasse para a gente o melhor caminho. Quem vai orar por isso? Levanta a mão, quero ver. Amém. Tá? Então vamos estar orando a respeito disso. Deixa eu mostrar aqui para você, daqui, está do lado diferente aqui. Muito bem, 2 livrinhos que eu queria apresentar. Pão Diário, você já conhece, aquele livrinho de meditações. A diferença dele é para mais de 60 anos. Eu não entendi muito bem o que eles queriam dizer com isso, né? Mas aqui, ó, acho que são textos apropriados aqui para mais de 60 anos. Mas está aqui esse lançamento aqui do Pão Diário. O segundo livro que eu queria apresentar para você é esse aqui, é um best-seller, não é? O Refúgio Secreto. Deixa eu mudar minha mão para cá. Isso, O Refúgio Secreto, da Corrie ten Boom. Esse livro é um best-seller, eu já li há muitos anos atrás. Ele conta a história de uma jovem que primeiro se escondeu, não é, durante muito tempo, num quarto secreto de uma casa, porque era judia, cristã, mas judia, e depois foi presa no campo de concentração, conseguiu sobreviver a esse tempo, e depois de alguns anos encontrou o seu torturador. E aí ela teve que aprender uma das maiores lições da vida cristã, que é perdoar. E é um livro precioso, se você não leu, recomendo, muito forte para a gente poder trabalhar na vida. Corrie ten Boom já é falecida, mas no Congresso Mundial de Evangelismo, promovido pelo Billy Graham, lá em Lausanne, ela foi uma das pregadoras. E ela fez uma coisa que foi tão profunda da ação de Deus, que gerou um quebrantamento naqueles milhares que estavam lá, de líderes, pastores. Ela começou a sua mensagem dizendo aqui assim, gritando e olhando assim:
onde estão os homens de Deus? Onde estão os homens de Deus? E antes que ela pregasse, Deus derramou um tremendo quebrantamento. E as pessoas se ajoelhavam e oravam no meio daquele auditório, só com essa expressão: onde estão os homens de Deus? Mulher que tinha já falecido, uma vida profunda. Gosto demais desse livro, recomendo para você. Esse é o momento que a gente celebra ao Senhor o nosso tempo de dízimos e ofertas. Nós aprendemos há 2 semanas atrás que consagrar ao Senhor o nosso dízimo e oferta é motivo de alegria na presença do Senhor. E eu convido você a prestar culto, a adorar ao Senhor, porque Deus ama quem dá com alegria, não é? Então, se isso é expressão de culto, de louvor, de alegria do seu coração, então nesse momento você vai se levantar do seu lugar, vai vir até aqui à frente, vai consagrar ao Senhor. Você que está nos assistindo através da TV e da internet, você pode fazê-lo através do nosso site. Você pode também ver os bancos que você pode transferir, mas faça isso como expressão de culto e de alegria. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória, pelas bênçãos sem fim. Nosso Senhor me salvou, seu poder transformou-me. A Deus demos glória, pelas bênçãos sem fim. Como agradecer? Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou, quero oferecer ao Senhor. Eu ofereço a Deus. Demos glória a Deus, demos glória a Deus, demos glória a Deus, demos glória pelas bênçãos sem fim. Nosso Senhor me salvou, seu poder
Aleluia. Senhor, ouve a nossa oração. Senhor, estende a mão de poder para nos ouvir, mas para acolher a nossa oração e então nos abençoar. E nós queremos reconhecer e louvá-lo por causa disso. Me escutas quando eu clamo, e eu sei, Senhor, que Tu és tudo o que eu preciso. A cura vem do Senhor, a bênção vem do Senhor, as respostas são Tuas. Por isso eu quero louvá-lo nessa manhã. Vamos assim cantar com todo o nosso coração ao Senhor. Me escutas quando clamo, acalmas meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, Jesus. Ah, Senhor, eu confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo. Me escutas quando clamo. Acalma meu pensar. Me levas pelo fogo. Abre teu coração para ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Confio. O Senhor quer ministrar na sua vida hoje. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Tu és o dom da vida, Senhor.
Aleluia, louvado seja o Senhor. Você pode sentar-se, querido. Ao longo dessas semanas a gente tem estudado sobre o tema lá de Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, não é? E o significado de alegrar-se no Senhor sempre. E um dos significados que vimos há 2 semanas atrás, antes do missionar, foi a alegria de contribuir. E a Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios 9, versículo 7, a segunda parte, né? Porque Deus ama ao que dá com alegria. Você pode dizer junto comigo? Porque Deus ama ao que dá com alegria. Mais uma vez, forte. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Bem, nós começamos a estudar essa expressão e a pergunta que nós fizemos: qual é a razão, não é, de a gente se alegrar no Senhor através dos dízimos, das ofertas e das contribuições? E a primeira coisa que a gente já estudou há 2 semanas atrás é porque existe uma lei na Bíblia, não é? Tanto no Novo quanto no Velho Testamento, que é a lei chamada da semeadura e da colheita. O apóstolo Paulo diz: quem semeia pouco, vai colher pouco. Jesus vai dizer, não é? Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada e transbordante. Lá no Velho Testamento, Malaquias vai dizer: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós maior, tamanha abastança. Todos esses textos e muitos outros que a gente estudou vão falar que há uma bênção de Deus que se derrama sobre nós, não para ficar rico, nada disso, mas quando o nosso coração está focado nas coisas de Deus, Deus abençoa a nossa vida. Mas eu queria olhar para outras razões que a palavra de Deus nos apresenta, do significado da nossa alegria em adorar a Deus através dos dízimos e ofertas. E o próximo texto que eu queria ler com você é Mateus 23, verso 23. A palavra do Senhor nos diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. A segunda razão pela qual a nossa contribuição financeira é parte do alegrar-se no Senhor, é porque ela é expressão do ser e não do mero fazer religioso. É isso que Jesus está tentando nos ensinar. Quando a gente aprende a entregar o dízimo, a dar as nossas ofertas, a gente está expressando o cristianismo que está em nós. Nós não fazemos isso como um negócio, ainda que haja uma bênção de Deus. Isso aqui não é um investimento que você está fazendo no tesouro, na poupança, no CDB, não. A gente sabe, tem um princípio, Deus falou dessa promessa, mas o valor que nos motiva é a expressão da nossa fé, da nossa esperança, do nosso amor, da nossa justiça, da nossa misericórdia e da nossa fidelidade. Jesus transformou os valores da nossa vida. Participar disso não é legalismo, é cristianismo em essência. O que Jesus estava dizendo é que quando o sentimento de justiça, misericórdia e fidelidade, que são inerentes à fé cristã, está em nós, então nós sentimos alegria na liberalidade. Quando não, nós manifestamos de duas uma, porque tem gente que contribui sem alegria, tá? Mas às vezes contribui, a Bíblia vai falar, esse texto está voltado para os fariseus,
não é? Porque eles contribuíam como uma expressão do orgulho religioso. Como é que funcionava? O fariseu queria mostrar para todo mundo que ele era fariseu. E ele fazia isso em todas as coisas, também nas ofertas, nos dízimos. Mas para você entender esse orgulho religioso, eu vou dar alguns exemplos para você. O Velho Testamento dizia que todo judeu tinha que carregar no seu corpo um pedacinho da lei, né? Que era a declaração de que Deus era o Deus dele. Era chamado de Shammai. E ele então escrevia, todos os judeus tinham isso, eles tinham às vezes uma fita que era colocada aqui na cabeça para prender o cabelo, não é? Como o jogador às vezes de tênis usa essa fita, não é? E ali tinha uma caixinha pequenininha com esse textinho da lei colocado ali. Mas o fariseu, ele usava uma caixa desse tamanho pendurado na testa, para todo mundo saber que ele era fariseu. O Velho Testamento dizia que o homem usava vestidos naquele tempo e tinha franjas nos vestidos, e cada franja tinha um significado espiritual. Mas a franja do fariseu era tão grande que às vezes ele tropeçava. Tá? A Bíblia diz no Velho Testamento que se você olhar, não é, para uma mulher com desejos impuros, não é, isso é pecado. Então todo fariseu, quando passava por uma mulher, ele fechava os olhos e continuava caminhando. E às vezes ele tropeçava, né, porque não era rua calçada. E quando ele tropeçava, ele dizia: está vendo, Senhor, que eu estou sofrendo por causa da fé. Não é? Esse era o fariseu. Tá? E ele então também praticava o dar, o dízimo, o ofertar, mas a expressão disso era orgulho religioso. E Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo para eles: olha, não é assim não. Eu não estou dizendo para você não dar, eu estou dizendo que isso tem que ser uma expressão de fé, tanto quanto a justiça, tanto quanto a misericórdia, tanto quanto a fidelidade. Se não for uma expressão do ser, o fazer religioso não tem sentido. Por isso, há pessoas que contribuem por mero orgulho, para, quem sabe, parecer, né, a sua religiosidade. Mas Deus está dizendo: olha, não é isso que eu quero que seja expressão daquilo que você crê, daquilo que você vive no Senhor. Às vezes há pessoas que contribuem, e contribuem no sentido errado, não como fariseu de orgulho religioso, mas como expressão do controle. Todos nós somos controladores, em alguma coisa, pode ter certeza, não é? Então eu conheço homens, né, agora eu vou olhar para os homens aqui, que exercem um controle absoluto sobre o carro, né? Então pulem o carro, lavam o carro, não é? Ai de quem comer dentro do carro. Você já viu coisa assim, né? Esquecem que o carro, primeiro, não é dele, é da família, não é? E que é uma ferramenta. E a gente possui o carro, não o carro possui a gente, aleluia. Tem muita mulher e filhos que vão dizer aleluia, não é verdade? Mas tem mulheres que também são controladoras. Vai mexer nas panelas dela, vai mexer nas coisas dela, nem que a criança diga assim: mamãe, posso te ajudar? Ela diz: não, por favor, não me ajude, senão vai fazer uma bagunça muito grande aqui. Eu me lembro de uma ocasião que estava fazendo um aconselhamento pré-nupcial e apareceu um casal muito querido, amável, que estava se preparando para o casamento. Ele, um solteiro um pouco mais solteiro, assim, de idade, né? Já tinha uma vida estabelecida, já tinha sua moradia, sua casa, a casa estava mobiliada, já tudo arrumadinho, e aí a esposa
né, a noiva ia se casar e não tinha o privilégio de montar a casa já estava montada, para que gastar dinheiro e tal? Ela ia morar naquela casa, e já estava próximo do casamento. Ela foi lá para fazer uma arrumação na casa, porque a casa é a expressão da personalidade da mulher, não do homem, tá? Se ela não tivesse alguma coisa dela ali, a casa não era dela. E ela então abriu o armário da cozinha, e esse homem gostava muito de usar aqueles potes de plástico, né, com a tampa, né, no meu tempo chama Tupperware, eu não sei como é que chama hoje esse negócio, tá? E então, mas ele tinha um jeito muito estranho de guardar. Ele pegava aqueles potes tampados e colocava um em cima do outro. Então você imagina o espaço que tomava no armário. Era o armário inteiro, colocado de vários tamanhos, tudo organizadinho, porque ele era muito detalhista. E ela chegou lá e disse, tinha coisas para colocar no armário, e disse, não cabe. E então ela fez a coisa muito simples. Ela tirou as tampinhas, guardou as tampinhas em separado, e colocou os potes vazios um dentro do outro para guardar espaço. Bom, quando eles chegaram para o aconselhamento, eu vi que eles estavam brigados, um olhava para o outro. E eu cheguei para eles e disse, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Não dá, do jeito que vocês estão aqui, aconteceu alguma coisa. Aí eles falaram, nós brigamos. Mas brigaram por quê? Por causa do Tupperware. Que coisa idiota, né? Mas nós somos controladores. E às vezes a nossa expressão da contribuição financeira é a expressão do nosso controle. E não um dar-se a Deus. Tem gente, você já ouviu assim? Eu só dou para aquilo que eu quero. E é interessante porque quando a gente aprende a dar o dízimo, a gente aprende a abrir mão do controle. A Bíblia diz que você pega o seu dízimo e entrega na casa do tesouro, tá? E quem vai controlar isso é o dono, que é Deus. Aí diz, mas se for usado mal, Deus pesa a mão sobre quem usou mal. E a gente aprende esse princípio na Bíblia. A gente vive não o controle, a gente vive a entrega. E é por isso que a Bíblia fala que isso não é expressão do fazer, é expressão do ser. Tem gente, por exemplo, que só pode dar para aquilo que administra. Então, se ele tem uma ONG, ele só dá para a ONG, porque ele administra a ONG. Se tem um ministério, ele só dá para aquele ministério, porque ele administra o ministério. Até igrejas. Há igrejas que não doam nada, nem para missões, nem para nada, porque só investem naquilo que podem administrar. E aí elas perdem a bênção desse desapego, que é a gente colocar na mão de Deus e crer que o Senhor está no controle, porque Ele é o dono de todas as coisas. E nesse sentido, o dar é uma expressão do ser e não do fazer religioso. E quando nós fazemos ou damos dessa maneira, nós manifestamos aquilo que Jesus chamou de fermento do fariseu e do saduceu. Em Mateus 16:6 diz assim, e Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O fermento do fariseu era esse orgulho religioso, e o fermento dos saduceus era o poder, era o controle. Ele diz assim, toma cuidado, porque essas duas coisas vão querer envolver a sua vida em vários aspectos, inclusive na fé, inclusive no entrega do seu dízimo e da sua oferta ao sábado. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui, na verdade, a segunda razão que a gente está estudando nesse texto desde há 2 semanas atrás, é que o dar é expressão de alegria quando ele é uma manifestação do ser. Eu tenho prazer de dar. Aí eu tenho, porque eu estou manifestando aquilo que Deus fez
na minha vida, porque isso é um valor do reino de Deus, porque isso é a manifestação da misericórdia de Deus, da justiça de Deus e da fidelidade de Deus na nossa vida. Segunda razão que eu quero apresentar para você hoje é porque o Novo Testamento chama o nosso louvor como sacrifício de louvor. Isso tem a ver com o dar. Olha só, Hebreus 13, verso 15 diz assim: por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. É interessante porque o autor de Hebreus ele vai fazer uma comparação com o culto do Velho Testamento e o culto do Novo Testamento. E é interessante que no Velho Testamento a Bíblia vai ensinar para a gente que ninguém deveria ir ao culto de mãos vazias. Está lá em vários textos do Velho Testamento. Você não podia ir ao culto do Velho Testamento de mãos vazias. Você sempre levava uma oferta sacrificial. O que é isso? Ele levava às vezes um animalzinho para ser queimado lá no altar pelo pecado. Mas essa não era a única oferta. Ele pegava cereais e levava uma oferta de cereais. Ou ele podia levar uma oferta de farinha. Ou ele podia levar uma oferta que era chamada de libação, que era derramada sobre o altar, que podia ser azeite ou vinho. Ele podia levar também uma oferta que era chamada oferta de louvor. E essa oferta de louvor era um animal que seria assado, um churrasco, não é? Sobre o altar. E esse churrasco, um pedaço dele ficava para os sacerdotes e para os levitas, e o restante você fazia um piquenique no alpendre do templo, não é? E ali adorava a Deus junto com a sua família. Mas essa é a ideia do Velho Testamento. Há sempre uma oferta, há sempre uma expressão de louvor que concretiza aquilo que está no nosso coração. E aí o autor de Hebreus, ele toma essa figura do Velho Testamento para nos ensinar que quando nós trazemos os nossos dízimos, as nossas ofertas, quando trazemos não apenas ofertas financeiras, mas quando trazemos as ofertas do nosso serviço, dos nossos dons, quando nós nos oferecemos a Deus, esse é um sacrifício de louvor. É interessante a gente entender que o sacrifício de louvor, ele é uma expressão de fé. Ele é uma expressão da alegria da nossa gratidão. Ele é um reconhecimento de que pela graça nós somos o seu povo. E isso é tão sério que a gente vai entender pela palavra de Deus que no Novo Testamento nós somos convidados pelo Senhor a não apenas oferecer algo, mas a oferecer toda a nossa vida ao Senhor. E aí Romanos 12, verso 1 vai nos ensinar o que é culto. A Bíblia diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele, e esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. O princípio do Novo Testamento é muito maior. O princípio do Novo Testamento é você inteiro. Serve ao Senhor, com tudo que você tem, com tudo que você é. E aí a gente vai servir com os nossos dons, talentos, influência, tudo, mas também com os nossos valores financeiros.
Eu, há muitos anos lá atrás, li um livro chamado O Contrabandista de Deus. Quem já leu esse livro aqui? Vários irmãos aqui. Esse livro é uma bênção. Se você não leu, vale a pena ler. Ele conta a história de um homem chamado André, né? O sobrenome dele é bem complicado, um holandês. Quem? Não, pensei que alguém estava me passando a cola do sobrenome do homem. Não é? É bem complicadinho o sobrenome dele. Mas conta uma história muito bonita de um homem naquele tempo onde havia uma repressão religiosa muito forte, atrás da cortina de ferro, lá no leste europeu, e era proibido, não é, fazer culto, adorar a Deus, e especialmente ter Bíblias. E aí então ele começa uma missão de fazer contrabando de Bíblias, levar Bíblias para aqueles países para que o povo pudesse conhecer a palavra de Deus. Mas a história dele começa de uma maneira muito interessante. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa ainda se reconstruindo, uma situação financeira bem difícil, tinha um senhor que morava numa cidade vizinha dele, e ele pegava todo fim de semana o seu carro e ia até a casa do André. E aí dizia para ele: André, Deus me pediu para ensinar você a dirigir o meu carro. E ele ia lá e ensinava o André a dirigir. Depois de algumas semanas, o André aprendeu a dirigir o carro. E aí então um dia esse homem voltou lá e disse: Deus me mandou dar o meu carro para você, porque ele tem um propósito na sua vida e com o meu carro. E aquele foi o primeiro carro contrabandista. Eles fizeram lá os fundos falsos, onde colocavam as Bíblias, e esse era o carro que o André usava para a missão. Você está entendendo o que é o Novo Testamento? A gente tem o princípio do dízimo, das ofertas, mas o que está na Bíblia é você, e tudo que você tem e é para a glória de Deus. E se Deus hoje pedisse seu carro? E se Deus hoje pedisse a sua casa? Como é que você reagiria? Eu não estou pedindo nada, nem tenho o direito de pedir qualquer coisa, mas se Deus falasse ao seu coração. Isso é tão sério que a gente vai encontrar Jesus vivendo isso. Você imagina essa cena? Jesus fala para os seus discípulos: olha, eu preciso entrar em Jerusalém, e vocês vão lá na cidade, e tem um burrinho 0 quilômetro lá. Por quê? Era um burrinho que nunca tinha sido montado. Agora, o burrinho naquele tempo era um carro 0 quilômetro. Então você vai lá, desamarra o burrinho 0 quilômetro e traz para mim entrar na cidade. E aí, se alguém perguntar alguma coisa, diz assim: o mestre precisa do seu burrinho. E aí foram os discípulos, e chegaram lá e começaram a desamarrar o burrinho. Agora você imagina a cena. Imagina alguém, entrando na garagem da sua casa, do carrinho 0 quilômetro, que veio embrulhado assim, sabe aquela fita grande, você ainda nem dirigiu o carro, e de repente o cidadão entra lá, entra no seu carro, dá a partida, começa a dar ré, e você sai lá fora e diz: ô, que negócio é esse? Esse é meu carro. E aí o cidadão diz assim: Jesus precisa do seu carro. Eu acho que você chamava a polícia, eu também. Mas foi isso que aconteceu. Exatamente isso. O que o Novo Testamento vai nos ensinar é que o culto que nós prestamos a Deus é uma oferta. Mas não é a oferta só do dízimo. Seria muito barato. É você colocar toda a sua vida no altar de Deus. E toda a sua vida envolve todas as coisas do seu dia a dia. Às vezes as ofertas que Deus vai pedir para nós, elas vão nos chocar. Algumas pessoas o Espírito de Deus vai falar assim:
quero usar o seu filho para ser um ministro do meu reino por toda a vida. E eu conheço muitos pais que vão dizer: não, meu filho não, manda outro. Vai ser missionário na Arábia Saudita. De jeito nenhum. Vai ser missionário lá no ISIS. Está entendendo? Vida cristã é a vida completa no altar de Deus. Isso é expressão do nosso ser. E quando eu vivo isso, querido, entregar meu dízimo, entregar minha oferta alçada, desprendidamente, é expressão de alegria. Porque eu estou louvando a Deus com a minha vida toda. É isso que a Bíblia está falando. E se não for isso, não tem sentido. Por isso que a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E se você entende o sentido de louvor, adoração, então você vai se dar integralmente ao Senhor. A última coisa que eu queria destacar nessa manhã, porque é alegria a gente dar e ofertar, porque dar é encarnação do discipulado. Mateus 16, verso 24, diz assim: e então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ser discípulo de Jesus envolve uma ética especial, na qual abrimos mão do que nos parece ser nosso direito pessoal, para compreender que Deus é dono de todas as coisas e que tudo é direito dele como Criador e Senhor da criação. Ser discípulo é aprender que nós somos servos de Jesus. Quem se considera aqui servo do Senhor Jesus? Levanta a mão. Aleluia. Nós somos discípulos, por isso somos servos do Senhor Jesus. E é interessante que uma das palavras na Bíblia para explicar esse ser servo do Senhor Jesus é a palavra despenseiro. O despenseiro era um escravo, não é? Ou um servo que estava na casa. E ele recebia a chave da despensa da casa. E ele era encarregado pelo dono da casa, apesar de ser um servo, apesar de ser um escravo, de controlar a despensa. E ele controlava a despensa até para os filhos do dono da casa. E ele recebia autoridade para vender coisas, especialmente na fazenda, em nome do dono da casa. E ele recebia autoridade para comprar coisas e assinar promissórias em nome do dono da casa. Ele tinha a chave da despensa, mas ele não era o dono da despensa. E quando a Bíblia nos fala a respeito de ser servo de Deus, ele está falando exatamente isso, que Jesus nos deu a chave da despensa dos mistérios de Deus. Deus deu a chave para mim e para você da despensa, da salvação. E você é aquele que proclama o evangelho da salvação. Ele não deu para os anjos, diz a Bíblia, ele deu para os seus servos. Você tem a chave da despensa. A Bíblia diz que você tem a chave da despensa da oração. Gente, é uma coisa muito séria. Jesus disse assim: o que você ligar na terra, está ligado no céu. Você está entendendo? Ele deu a chave da despensa dos mistérios de Deus. Mas ele não deu só a chave da despensa da oração, ele deu a chave da despensa que envolve a sala do trono de Deus. Por isso o livro de Hebreus vai dizer assim: você pode entrar com ousadia na sala do
trono, porque você tem um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que intercede por você. A chave da despensa. Agora você não é dono do milagre. Você simplesmente reparte o que Deus te deu. E é interessante que há um requisito na Bíblia para esse servo, que vai aprender a ser doador de coisas tremendas, da salvação, dos mistérios de Deus, da oração, da intercessão, da bondade de Deus, das expressões práticas do amor de Deus, porque ele tem a chave da despensa. Mas há um requisito para esse servo dispenseiro, e esse requisito se encontra em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Olha só o que a Bíblia diz: que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. A dispensa é de Deus. Ele te deu a chave, mas não é tua, é de Deus. E quando a gente entende isso, a gente compreende o que Deus vai fazer através da nossa vida. Aqui tem alimentos que estão aqui. Tem café, estou vendo aqui, tem arroz, tem feijão, tem açúcar. Alguns dos irmãos foram lá na despensa hoje de manhã da sua casa e pegaram essas coisas que estão aqui e trouxeram no templo. E eu creio que se você fez isso com o coração certo, você está pensando aqui: eu estou tirando dessa despensa porque eu tenho a chave da despensa de Deus, e estou colocando aqui porque esse café e esse açúcar que pertencem a Deus vão chegar na casa de alguém que está passando fome ou que está passando necessidade, e saiu da despensa de quem? De Deus. E eu faço parte desse mover de Deus, porque a chave está na minha mão. Tem alguns irmãos que ontem foram terminar de construir uma casa para uma pessoa, membro da nossa igreja, frequentador da nossa igreja, mas que está precisando de ajuda. Foram 5 irmãos lá. Ontem o dia estava feio, em alguns lugares estava chovendo, estava chuviscando forte. Lá de manhãzinha eles estavam lá. Sabe por quê? Porque eles tinham a chave da despensa, e eles estavam levando o amor de Deus, a misericórdia de Deus, através do seu trabalho, do seu carinho. E sabe, quando a gente entende isso, toda a expressão de dar é alegria, não é peso, não é orgulho, não é controle, é entender quem eu sou, servo de Deus. Deus me deu a chave da despensa, mas a despensa não é minha, é dele. E quando a gente vive isso, queridos, há alegria no nosso coração, e é uma alegria gostosa. Todo mundo vai achar você maluco, doido, mas não faz mal, porque o seu coração vai estar cheio de alegria, porque você entendeu a sua posição em Cristo. Você tem a chave da despensa, mas o dono da despensa é o Senhor. E aí a gente vai fazendo esses movimentos de fé. Quando a gente vive essas coisas, dar, ofertar, servir, abençoar, fazem parte da expressão da nossa fé. Daqui a pouquinho a gente vai celebrar a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor tem tudo a ver com aquilo que a gente falou hoje, porque o maior exemplo disso é Jesus.
E esses elementos nos lembram isso. A Bíblia nos fala que teve um momento no céu, e esse momento foi secreto, onde se juntaram Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E os três estavam ali conversando. A Bíblia não fala detalhes, porque a Bíblia chama esse encontro secreto de mistérios de Deus. Mas eu imagino assim nesse encontro: Deus Pai conversando com Deus Filho e Espírito Santo e dizendo assim: nós precisamos salvar esse homem que está perdido. Os pecados dele estão sobre eles, e nós precisamos tomar uma atitude para que haja perdão sobre eles. E eu creio que naquela hora Jesus disse: eu sou voluntário. E aí o Pai disse: você entende o que vai acontecer? Porque para você ser voluntário, você vai ter que se esvaziar da sua glória, porque todos nós somos espírito, e por toda a eternidade você vai estar restrito a um corpo. A Bíblia diz que ele vai ter corpo, Jesus vai ter corpo por toda a eternidade. Você está entendendo? E eu creio que Jesus disse: sou voluntário. E aí eu creio que ainda o Pai e o Espírito Santo conversando com ele, disse assim: você entendeu bem o que vai acontecer? Porque para poder salvar essa gente, nós temos que resolver o problema da culpa do pecado. E vai chegar uma hora que você vai ter que ser cravado na cruz, e naquele momento você vai se tornar pecado, e sobre você vai ser lançado toda a culpa do pecado. Você que é santo, perfeito, vai sentir o sabor amargo do pecado da humanidade toda sobre você. E eu creio que Jesus disse: sou voluntário. E aí o Pai disse assim: não, mas não termina aí, porque quando você morrer naquela cruz, você vai descer ao Hades, o lugar que nós chamamos de inferno, para poder tirar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Senão não há salvação, para que todo aquele que crê nesse movimento do céu tenha vida eterna. E eu creio que Jesus disse: eu sou voluntário. E aí chegou o momento. E lá no momento em que ele anteviu, aqui na terra já, todas essas cenas, ele estava no jardim de Getsêmani, e ele viu, a Bíblia diz que ele entrou em profunda angústia, e naquela hora, ele orou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele concluiu: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe por quê? Porque ele reafirmou naquela hora: eu sou voluntário. E lá na cruz, disseram para ele assim: se tu és o Cristo, desce da cruz. E ele disse assim: você acha que se eu quisesse, eu não clamaria ao céu, e milhões de anjos viriam agora para me tirar da cruz? E não somente isso, mas viriam para julgar toda a humanidade e Satanás agora. Mas eu não vou descer da cruz, porque eu sou voluntário. Sabe, queridos, dar, ofertar, é entender que eu sou servo de Deus, voluntário do reino. E quando eu estou servindo, eu faço com alegria, porque Jesus, o meu Salvador, tomou o meu lugar na cruz. Eu convido hoje a participar desses elementos. Nós vamos louvar a Deus, os diáconos vão entrar agora e vão nos ajudar a distribuir esses elementos. Mas eu queria que você tivesse no seu coração esse sentimento: eu sou servo de Deus. Deus me deu a chave da despensa.
e eu sou voluntário do reino para a glória dele, porque ele é o Senhor da minha vida. Enquanto cantamos, reafirma essa promessa a Deus, reafirma o seu compromisso com ele e adora o Senhor como expressão de sacrifício de louvor ao Senhor. Convido você que um dia entregou a sua vida a Jesus, que já deu a sua pública profissão de fé, já foi batizado conforme a palavra de Deus nos orientou, está em comunhão com a sua igreja local, a participar conosco desses elementos, como servo do Senhor Jesus. Enquanto você recebe, se você pudesse colocar de pé no seu lugar para facilitar o trânsito. Quando o som se vai, na medida que você recebe, você pode se assentar novamente, assim nós podemos perceber se todos foram servidos. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti, dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Som da minha vida, Senhor, interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Vamos mais uma vez lá do início louvar o Senhor. Quando o som se vai, tudo se desfaz. Eu quero me achegar ao Senhor. Quando o som se vai, tudo se desfaz. Eu me achego a ti para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Do som das meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te, Jesus. Quero adorar-te. Nossa vida é o maior presente para Deus. O teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu. Minha vida é dor. Mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração.
És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Acima de todas as coisas, o Senhor Jesus nos amou. Vamos continuar cantando, louvando a Deus. Por amor, Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Pensou em mim e me amou. As forças, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Mais que o sol e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, queria convidar os diáconos Hélio Correia e William para subirem aqui para nos ajudarem nesse momento de oração. A Bíblia diz que antes de comer do pão e beber do cálice, deve cada um de nós examinar-se a si mesmo. E a pergunta que eu queria que você respondesse ao Senhor:
Deus te deu a chave da despensa, não é isso? Agora, tem alguma coisa na despensa que você tem dificuldade de repartir? Está entendendo? E eu não estou falando só de dinheiro não, tá? Eu estou falando de coisas da vida que a gente toma posse, que a gente controla, e o Senhor está dizendo: ó, abre o teu coração. Então, se o Espírito Santo falou com você hoje, curva a tua fronte agora e fala com Ele: Senhor, o Senhor me deu a chave da despensa, mas a despensa é tua. Essa área aqui é difícil, eu tomo posse como se fosse só minha, mas eu quero colocar nas tuas mãos e pedir: me ajuda a ser fiel. Ora ao Senhor assim. E nós vamos responder enquanto igreja, através da oração desses irmãos. A primeira oração, irmão Hélio, por gentileza. Deus querido, nós agradecemos profundamente pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos mais uma vez para aprendermos da Tua Santa Palavra. E agora, Senhor, quando estamos como igreja relembrando o sacrifício de Jesus na cruz, aquele corpo moído por mim, que morreu pelos meus pecados, pelos pecados da humanidade, Senhor, nesta hora queremos expressar nossa profunda gratidão pelo Teu grande amor por cada um de nós. E queremos também, Senhor, implorar que o Senhor nos capacite para que sejamos bons dispenseiros, fiéis em todo o tempo, em nome de Jesus, amém. Comamos desse pão. William, represente-nos. Paizinho querido, obrigado porque tantos anos vivemos realmente como escravos, Senhor. Cada um talvez escravo da bebida, álcool, da comida, de drogas, do dinheiro, do trabalho. Tantas coisas, Pai, que nos colocaram em prisões, Pai. E éramos escravos realmente deste mundo, Senhor. Mas obrigado porque um dia Teu amor nos alcançou. Um dia o Senhor nos libertou dessas prisões, Pai. E hoje nós podemos dizer que somos servos, Pai. Servos do Senhor, do Deus Altíssimo, do Senhor dos Senhores, do Rei da Glória, do Rei dos Reis, do grande eu sou. Ensina-nos a olhar para trás, Pai, e perceber, Senhor, o quão libertação o Senhor fez. Oh Deus, ensina-nos também a sermos escravos, Deus, mas escravos com aquela alegria, Senhor, de poder servir realmente com a nossa vida, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, os bens que o Senhor nos dá. Oh Deus, que a cada dia tenhamos realmente essa lembrança. E hoje queremos Te agradecer, Pai, porque tudo isso só foi possível por causa do sacrifício, do sangue de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nós Te adoramos. Nós Te adoramos. Nós Te adoramos, Jesus. Bebamos. Agora fica de pé junto conosco para a gente terminar esse culto. E eu queria desafiar você a fazer junto comigo aqui a oração de Isaías. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele ouviu a voz do trono dizendo: quem irá por nós? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim.
Nós vamos contextualizar essa oração. Você pode dizer junto comigo, da mesma maneira que Jesus disse: eu sou voluntário? Então diga: eu sou voluntário. Nossa, que voluntariado ruim. Então diz de coração, vamos lá: eu sou voluntário. Aleluia. Você é o dispenseiro de Deus, o servo de Deus nessa terra. Ministra em nome de Jesus, doa graça, misericórdia, amor, tempo, o que Deus quiser que você doe. Dá a mão para quem está perto de você, fecha aí o corredor. A gente vai terminar esse culto cantando essa canção. O pastor Marcílio vai nos conduzir aqui nessa hora, mas lembrando, sou servo de Jesus, a chave da dispensa Ele já me deu. Adoremos ao Senhor. Da maravilhosa graça do Senhor. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza. Maravilhosa graça de Jesus, graça que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos terminar juntos em oração. Pai querido, obrigado. Obrigado por esse culto tão especial, que tanto fala ao nosso coração. Por esse encontro pessoal e ao mesmo tempo familiar contigo. Senhor, queremos agora colocar nossas vidas diante de Ti, mais uma vez, este dia especial que vivemos como cidade e como nação nas Tuas mãos. Se conosco, revela a Tua glória no nosso meio. E Senhor, que essa semana seja toda ela marcada pela Tua presença, pela Tua boa mão com cada um de nós. Abençoa o Teu povo, hoje aqui e para todos sempre, esses que estamos aqui e os que estão espalhados pela face da terra, e usa a nossa vida com os bons dispenseiros do Senhor para este tempo por onde o Senhor quiser nos levar. Oramos em nome de Jesus, amém e amém.
Dá um abraço na pessoa que está do seu lado, dá um bom dia, deseja um bom dia, vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós nos encontramos aqui, aqueles que puderem, hoje às 19 horas, para mais um tempo especial na presença de Deus. Deus te abençoe.